Hoje, exploraremos a Guiana Francesa. Este local não é um país, mas um território ultramarino francês, o maior e mais antigo. Situada no norte da América do Sul, a Guiana Francesa é banhada pelo Atlântico ao norte e faz fronteira com Suriname a oeste e Brasil a leste e sul, via Amapá, com 83.534 km², é a menor região sul-americana, pouco menor que Santa Catarina. Distante cerca de 7.000 km do território francês na Europa, é a segunda maior região da França e integra a União Europeia, sendo a maior região da UE fora da Europa. O território é predominantemente plano, coberto por densa floresta tropical, cerca de 90% de sua superfície. Devido à proximidade com o Equador, tem clima tropical quente e úmido, com temperaturas altas o ano todo e períodos de muitas chuvas, sendo que a temperatura média anual é de 27 graus Celsius. Uma característica marcante da sua geografia é a presença de inúmeros rios em seu território, sendo que o termo Guiana provém da língua indígena Aruá, que significa o terra de muitas águas. Aliás, antes de continuarmos falando da Guiana Francesa, vamos trazer uma breve contextualização da região das Guianas, que para muitos ainda é a parte mais desconhecida do continente sul-americano. As Guianas são consideradas como uma subdivisão da América do Sul e são basicamente compostas pela Guiana, que anteriormente era chamada de Guiana Inglesa e obteve a sua independência do Reino Unido em 1966 pelo Suriname, que no passado era chamado de Guiana Holandesa e obteve a sua independência da Holanda em 1975, e pela Guiana Francesa, que atualmente é a única região continental da América que ainda permanece sob o controle de um país europeu. Vale citar que ainda existem algumas ilhas nas Américas que são possessões do Reino Unido, da Holanda e da França. Porém, após a independência de Belize em 1981, a Guiana Francesa tornou-se o último território continental americano que ainda pertence a uma potência europeia. Além disso, a definição das Guianas pode incluir alguns territórios adjacentes de países vizinhos, como a região de Guaiana, que atualmente pertence à Venezuela e que no passado já foi chamada de Guiana Espanhola, e do estado brasileiro do Amapá, que já foi conhecido como a Guiana Portuguesa. A região das Guianas possui características geográficas semelhantes, com inúmeros rios, um clima tropical e uma floresta de difícil acesso, porém apresentam características de colonização diferentes dos demais países sul-americanos, especialmente por não terem sido colonizadas por Portugal e Espanha. Ao longo do tempo, esses territórios acabaram mantendo relações mais próximas com os seus colonizadores europeus e com países da região do Caribe, o que pode ajudar a explicar o fato de hoje termos menos interação com essa região. O local, que atualmente corresponde ao território da Guiana Francesa, foi habitado no passado por diferentes povos indígenas, com destaque para os aruaques. Acredita-se que em 1499, europeus, liderados por Vicente Pinzon, chegaram a essa região. Em 1503, houve o primeiro assentamento francês, mas indígenas e doenças tropicais frustraram as tentativas iniciais de colonização. Os franceses, primeiramente, cultivaram cana-de-açúcar na região, trazendo escravos africanos. Em 1848, a escravidão foi abolida, e muitos negros libertos formaram comunidades. Após a abolição, a França atraiu asiáticos para aumentar o povoamento e a economia. No início do século XIX, conflitos com Portugal sobre fronteiras foram resolvidos pelo Tratado de Paris em 1814. Disputas territoriais com o Brasil foram finalizadas em 1900, mediadas pela Suíça. A Guiana Francesa se tornou uma colônia penal no início do século XIX, com várias prisões. Estima-se que entre 1852 e 1939, mais de 70.000 prisioneiros foram enviados, e mais de 90% morreram enquanto cumpriam suas penas. A Ilha do Diabo, retratada em O Papillon, ou 1969,
foi uma das prisões mais famosas. A história de O Papillon se tornou um filme de sucesso em 1973, com uma nova versão em 2017. Oficialmente, a Guiana Francesa se tornou um território francês em 1946 e segue as leis da França. Sendo parte da França, o chefe de governo é o primeiro-ministro francês, e o chefe de Estado é o presidente da França. Um representante local é nomeado para administrar a Guiana Francesa, que também elege 2 senadores para o Senado francês. Com cerca de 295 mil habitantes, a Guiana Francesa possui uma baixa densidade populacional de aproximadamente 3,4 habitantes por quilômetro quadrados, em comparação com os cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrados do Brasil. Os naturais da Guiana Francesa são chamados de franco-guianenses e têm cidadania francesa. A Guiana Francesa é uma terra com diversidade étnica, com a maioria da população vivendo em cidades próximas ao litoral. Embora o francês seja o idioma oficial, o crioulo da Guiana Francesa é a língua mais falada. A religião predominante é o catolicismo, seguido por mais da metade dos habitantes. Sua capital, Cayena, abriga cerca de 60 mil pessoas. Embora não seja tão conhecida quanto outras capitais sul-americanas, Cayena tem atrações como praias e construções crioulas que contam sua história colonial. O Carnaval de Cayena é um evento notável, um dos mais longos do mundo. A cidade também é famosa pela pimenta cayena, que leva seu nome e foi descoberta na região antes de ser exportada para outros países. A moeda local é o euro, e a economia depende fortemente da França, com subsídios e importações alimentares e energéticas essenciais. A maior parte das relações comerciais ocorre com a França, exportando madeira, pescado e minérios, especialmente ouro e bauxita. O Centro Espacial do Kourou é um importante recurso econômico, hospedando lançamentos de foguetes e satélites para a Agência Espacial Francesa, a Agência Espacial Europeia e a Ariane Space, uma sociedade de 10 países europeus. Kourou, uma cidade de 20 mil habitantes, abriga esse centro espacial, escolhido devido à sua proximidade com o Equador, que facilita o lançamento de foguetes, além de estar cercado por áreas desabitadas, como o Oceano Atlântico e a selva. É possível fazer tours para conhecer as instalações do Centro Espacial. Próximo a Kourou, está o arquipélago das Ilhas da Salvação, composto pela Ilha Real, Ilha de São José e a temida Ilha do Diabo, que já foi lar de uma das prisões mais famosas e assustadoras do mundo. Apesar de ser uma parte da França, a Guiana Francesa não possui o mesmo padrão de vida, enfrentando problemas de infraestrutura, alto custo de vida e altas taxas de criminalidade. A imigração ilegal, especialmente de garimpeiros em busca de ouro, é um grande desafio atual. A fronteira Brasil-Guiana Francesa se estende por 730 quilômetros, principalmente ao longo do rio Oiapoque. Uma notável conexão rodoviária é a Ponte Binacional Franco-Brasileira, com 378 metros, unindo Oiapoque, no Amapá, a São Jorge, na Guiana Francesa. Esta ponte foi finalizada em 2012, mas apenas inaugurada em 2017. Curiosamente, ela une o Brasil à França, ligando a União Europeia ao Mercosul. É uma rota terrestre até a Guiana Francesa, porém, vale mencionar que o Amapá não possui conexão rodoviária com o restante do Brasil. Além disso, voos semanais ligam Cayena, na Guiana Francesa, a Belém, no Pará. Brasileiros que desejam visitar a Guiana Francesa devem apresentar um visto válido, juntamente com o passaporte. Encerrando nosso vídeo, pedimos sua ajuda, compartilhe e clique no botão o gostei ou abaixo. Também convidamos você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para apoiar nosso projeto e acompanhar os novos vídeos semanais. Agradecemos por assistir a este vídeo. Um grande abraço e até a próxima!